Olá, eu sou Mainara Fernanda Carvalho Barreto, professora do curso de enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, e estou aqui hoje a convite da Unimed para falar para vocês sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, para os profissionais de saúde. Bom, para que nós possamos dar início, eu vou me apresentar um pouco mais sobre qual é a minha área de formação, a minha linha de atuação profissional, para que nós possamos falar especificamente sobre o uso dos EPIs. Então, eu sou doutora em enfermagem, formada pela Universidade Estadual de Londrina, desde novembro do ano passado, e atuo na UENP desde agosto de 2019, especificamente na disciplina de Fundamentos Práticos para o Cuidado de Enfermagem. A respeito do uso dos EPIs, desde o início de 2020, com o surgimento da pandemia Covid-19, muito tem sido discutido sobre quais são as formas e as estratégias, principalmente dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente, sobre a sua segurança no seu exercício e atuação profissional e também como realizar a proteção especificamente destes profissionais e também em relação aos pacientes que estes profissionais, no caso vocês, prestam atendimento. Especificamente sobre o uso dos EPIs, nós vamos falar um pouco sobre cada equipamento de proteção individual, qual é a sua importância e o porquê que é recomendado o uso completo destes equipamentos para que vocês consigam, de fato, realizar uma prática garantindo sempre a segurança de vocês e garantindo todos os princípios de biossegurança. Bom, então, na área da enfermagem, na área da saúde como um todo, muito tem se falado sobre o uso principalmente de máscara. O uso das máscaras, independente se é profissional de saúde ou não, tem sido um dos equipamentos de proteção individual que todas as pessoas tiveram que aprender a utilizar, tiveram que aprender a adaptar no seu dia a dia em relação ao seu uso. Nós temos inúmeros tipos de máscaras, entre elas nós vamos falar especificamente de dois, que é a máscara cirúrgica, que é uma máscara descartável, e nós também vamos enfatizar sobre a importância do uso da máscara N95 ou da máscara PFF2. Sobre a máscara cirúrgica, que é a máscara descartável, ela é recomendada no dia a dia para todas as pessoas, e agora falando em relação aos profissionais de saúde, para que funcione enquanto uma barreira para vocês enquanto profissionais em relação à contaminação, por exemplo, pelo coronavírus. Então a máscara ela funciona para o profissional, para o ser humano, enquanto uma barreira de proteção, tanto na questão de ser contaminado pelo vírus, como também na questão de evitar a propagação do vírus para outras pessoas em que vocês têm contato com uma distância mínima, uma distância menor do que 1,5 metro, por exemplo. Bom, então, a máscara N95 ou PFF2, ela é recomendada quando? Quando, por exemplo, na atuação profissional, na assistência a um paciente, existe a produção de aerossóis. Então, por exemplo, se nós pensarmos na Covid-19, se nós pensarmos na transmissão e contaminação do novo coronavírus, o que acontece? Na prestação da assistência, pode haver contaminação por contato, por gotícula e por aerossóis. Então, no caso, a PFF2 ou a N95 ela é recomendada em caso de procedimentos que gerem especificamente aerossóis. Porém, vale destacar e ressaltar que, em caso de instituições que possuem a disponibilidade, números adequados de PFF2 e N95, também é recomendado que todos os profissionais que estão atuando na linha de frente tenha disponível este equipamento no seu dia a dia durante o seu processo de trabalho. Então, nós falamos sobre a máscara cirúrgica, nós falamos sobre a PFF2 ou N95 e agora a gente também precisa enfatizar sobre quais são os outros equipamentos que devem ser utilizados em conjunto durante o processo de trabalho. Entre eles, eu destaco a questão do óculos de proteção individual ou então da utilização da máscara Face Shield, que é aquela máscara que cobre toda a face do profissional. Em conjunto com a máscara que este profissional está fazendo uso, ela também funciona enquanto uma barreira de proteção para este profissional.
Para além disso também, no caso de procedimentos que geram aerossóis, é recomendado o uso de touca. Então, o profissional deve cobrir todo o seu cabelo para que garanta a sua proteção durante a sua assistência prestada. Então, nós falamos das máscaras, nós falamos da face shield, nós falamos da touca e nós também jamais podemos esquecer sobre a importância da higienização das mãos. A higienização das mãos é uma das principais estratégias, uma das principais formas de garantir a sua segurança e a segurança do paciente que você vai prestar o cuidado e a assistência. Por quê? Por meio da higienização das mãos, é possível reduzir drasticamente, consideravelmente, a questão da propagação de micro-organismos, como, por exemplo, no caso, nós estamos falando do novo coronavírus. Então, com uma boa higienização das mãos, nós garantimos que a nossa assistência esteja sendo prestada da melhor forma possível, garantindo sempre os princípios de biossegurança. Porém, agora é importante que nós pensamos o seguinte: a higienização das mãos, ela garante que o profissional não precisa utilizar a luva de procedimento? Jamais. A luva de procedimento, ela substitui a higienização das mãos? Jamais também. Então, um procedimento, uma estratégia não elimina a outra. Assim como a higienização das mãos é importante, o uso de luvas de procedimentos também funciona enquanto barreira para vocês que estão atuando na linha de frente. Todas as vezes que existe a necessidade de prestar atendimento a um paciente e em seguida a outro paciente, é necessário remover as luvas de procedimento, realizar novamente a higienização das mãos, conforme é preconizado, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde, pelo COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, no caso dos enfermeiros, enfim, pelos conselhos das categorias e classes profissionais. Então, nós falamos sobre o uso das máscaras, nós falamos sobre touca, nós falamos sobre a importância da higienização das mãos, nós também falamos sobre as luvas de procedimentos e nós também precisamos pensar qual foi um dos equipamentos de proteção individual que foram inseridos no contexto da pandemia Covid-19, que é o uso do avental. O avental descartável ou o avental de tecido. Vai depender do tipo de material que a instituição em que você atua disponibiliza este tipo de EPI. O avental, ele funciona para o profissional de saúde enquanto uma outra barreira, que, assim como os outros EPIs, em conjunto garantem e reforçam ainda mais os princípios de biossegurança e protegem o profissional que está atuando na linha de frente. Basicamente, em relação ao uso de EPIs, esses são os principais EPIs recomendados durante a assistência ao paciente, assistência na comunidade e utilização no processo de trabalho de um profissional de saúde. Porém, nós não podemos esquecer que, para além da utilização desses equipamentos de proteção individual, hoje nós temos a questão da vacinação. Porém, qual que é a importância de pensarmos sobre o uso dos EPIs? Que a vacinação, independente se você já tomou ou não a primeira e segunda dose da vacina, a utilização dos EPIs continuará sendo uma das melhores estratégias e uma das melhores formas de você garantir a sua segurança durante o processo de trabalho. Em relação ao uso de EPIs, existe a forma correta e adequada de fazer a sua utilização. É importante que cada profissional conheça quais são os protocolos utilizados em suas instituições, o passo a passo, a sequência de qual equipamento de proteção individual que deve ser colocado por primeiro, como que deve ser realizado, então, as etapas da paramentação e a desparamentação. Por quê? Porque não basta somente utilizar os EPIs, é preciso saber quais são as etapas necessárias na hora de vestir e na hora de retirar esses equipamentos para que você não seja contaminado. Então é importante que você conheça os protocolos institucionais, os manuais recomendados em relação à paramentação e desparamentação do uso dos EPIs. Tá, professora, mas desde 2020 é falado sobre os EPIs? Não, os EPIs eles são recomendados por meio da Lei 6.514 de 1977,
lá na parte da consolidação das leis trabalhistas, em que as instituições devem oportunizar aos seus trabalhadores uma forma de proteção e segurança durante o seu processo de trabalho. Durante a pandemia, isso só foi reforçado e só foi colocado quais são os melhores EPIs para garantir a segurança de vocês e a segurança das pessoas que dependem do trabalho de vocês, assim como também das pessoas que vocês têm contato no dia a dia. Bom, então considerando que nós falamos sobre o uso dos EPIs, que eu acredito que tenha ficado qual a sua importância em relação ao seu uso no processo de trabalho, no seu dia a dia, primeiramente eu quero também parabenizar a todos os profissionais que estão atuando na linha de frente, direta ou indiretamente. Vocês têm sido as pessoas que têm sustentado todo esse cenário caótico de crise sanitária e têm trazido para nós a esperança de dias melhores. Eu acredito que em breve nós viveremos dias maravilhosos pós-pandemia. Porém, a minha recomendação para vocês, profissionais de saúde, é que vocês jamais esqueçam sobre os aprendizados que a pandemia trouxe para nós enquanto profissionais. Entre eles, então, eu não poderia deixar de falar sobre a importância do uso de EPIs. Eu tenho certeza que vocês conhecem profissionais que até hoje não se contaminaram. E eu garanto para vocês que um dos motivos de não terem sido contaminados pelo novo coronavírus se dá pelo uso e pela garantia das medidas e dos princípios de biossegurança que incluem a paramentação e a desparamentação adequada durante a assistência prestada ao paciente. Eu me coloco à disposição para futuras conversas e eu também me coloco à disposição para tirar dúvidas em relação a todo esse cenário que este momento de crise sanitária tem colocado para nós, enquanto desafios para nós profissionais da área da saúde. O meu muito obrigada e eu desejo que este momento e esse período de pandemia dure o quanto menos, seja um período menor em relação à nossa esperança de dias melhores pós-pandemia. E que vocês jamais esqueçam quais são as melhores formas de garantir a sua proteção e a sua segurança durante a sua atuação profissional. O meu muito obrigado e eu desejo um excelente mês de maio também aos profissionais da enfermagem, assim como todos os demais meses, e que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, garantindo a nossa segurança e a segurança das pessoas que nós prestamos a assistência. O meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.